Vai demorar. Vamos aguardar. Hoje, dia da conscientização do autismo. Tá arrumando minha roupa? Não é hora de falar bolsada, tira a mão do rosto também. Tira a mão do rosto, olha você, que linda. Minha princesa. Tá de batom. Cadê? Quer ver o batom dela? Ai, que linda de batom, gente. Tá de blusa. Que cor é essa blusa? É rosa. Rosa. É pink. É rosa bebê essa. É Bebê. É do unicórnio, ó. Tem 2 unicórnios. Unicórnio. É, do unicórnio. Vamos lá, vamos esperar a Cristina entrar para nós iniciarmos a live. A Bia já entrou. Vamos lá, hoje nós vamos falar sobre o dia da conscientização do autismo. O Dia Mundial de Conscientização do Autismo foi criado pela Organizações das Nações Unidas em 18 de dezembro de 2007, com o intuito de alertar as sociedades e governantes, ajudando a derrubar as barreiras, né? Os preconceitos e esclarecer a todos sobre o autismo. E hoje, né, eu não faço live dupla, né? Na verdade, uma vez eu fui convidada, né, pela Luciana e indicação pelos meus seguidores que acompanham o dia a dia da Michela, falando sobre a conscientização do autismo semana passada. E aí eu tive a ideia de fazer uma live, convidar alguém, que poderia falar, não está falando agora, poderia falar um pouquinho sobre o autismo, né? Eu convidei a Cristina. A Cristina é mãe da Ana Beatriz, tá? Tá sumindo o áudio? Tá me ouvindo agora? A Cristina é mãe da Ana Beatriz. Ela vai contar um pouquinho da história dela, né? Da rotina, né? Desde quando iniciou, né? As terapias, o diagnóstico, né? Eu vou estar convidando ela. Peraí. Vamos lá. Fixar comentário. Que diz aqui? Não, peraí, não é esse não. Deixar desfixar comentário. Peraí. Peraí, Cat. Dia da conscientização do autismo. Deixa eu ver se eu consigo fixar. Não consegui. Isso. Vamos esperar. Ei! Boa noite. Boa noite, Catarina. Dá boa noite. Boa noite, amiga. beijo. Beijo, Catarina. E aí?
É... Tudo bem com você? Tudo. Tudo Então, bem? Tá um pouquinho escuro. não, mas tá dando para te ver, tranquilo. Tá dando para ver seu rosto. Eu já me apresentei, né? Eu sou Clarice, essa é a Michela, todo mundo conhece, é a Michela Menina. Isso, e hoje nós convidamos a Ah, Cristina e ela vai se apresentar e contar um pouquinho da história dela. boa noite. Eu sou Cristiana, mãe da Ana Beatriz. A Ana tem 9 anos e 11 meses. E eu vou falar um pouquinho sobre como foi o diagnóstico, como a gente até chegou a esse ponto. Desde bebê eu percebia que ela era um bebê ansioso, né? No carrinho, balançava muitas perninhas, bem agitadinha, elétricazinha. E aí, mas ela foi se desenvolvendo. Teve um atrasozinho assim, não é, mas foi assim, no sentar, ela sentou aquele período máximo ali, né? Mas ela andou no prazo certo, não teve atraso de fala, sempre se comunicou muito bem. Então foi aí que a gente teve um pouquinho de dificuldade, porque a partir dos 2 anos, a Ana entrou na creche com 1 ano e 11 meses. Aí foi aí que a gente começou as profissões pedagoga, ver alguma coisa diferente, em comportamento com outras crianças. Foi que ela me chamou para poder passar algumas coisas. E daí eu fui buscar profissionais. E é onde a gente tem uma barreira, né? Porque tem médicos que é difícil, médicos que não têm uma competência, e a gente passou por 3 médicos e nenhum deles me diagnosticou ou falou nada sobre o autismo. Eu e minha irmã, ela era da área da educação, né? Tinha contato, fazia trabalhos com crianças de educação especiais, então a gente chegava a comentar sobre o autismo, mas eu assim não sabia o que era o autismo em si. Nunca tinha ido pesquisar e ver como que era. A gente sabia que tinha alguma coisa que estava ali gritando ali, né, pra gente. A minha questão é que eu queria descobrir para poder buscar ajuda, né, que para a gente ter um norte. O CAM com a Ana, e o médico da UCAM me deu um laudo como TDAH, né, para eu poder, pelo menos assim, enquanto a gente investigava, fazia outros exames de genética, para a Ana ter um suporte no CMEI, porque a diretora, né, precisava para ter um apoio de sala, precisava, mas mesmo com esse laudo de TDAH, a prefeitura não quis liberar o suporte para a Ana no CMEI. E aí a diretora, muito boa, não tenho que reclamar, disponibilizou um profissional da creche para ficar com ela. E aí a gente foi correr atrás. Desse meio período aí, antes dele me dar esse laudo, ele falou para mim que era para eu ir para... a Ana estava com
ia fazer 3 anos, que ele não via nada de sinal de nada na Ana, que aos 5 anos, se eu percebesse algum sinal, ou antes, né, para eu voltar. Aí, quando a Ana estava indo para fazer com 3 anos e meio, eu precisei, que a gente passou por um. Aí foi aonde começou a aparecer mais a parte do comportamento, né? Na creche começou a ficar mais difícil. Em casa, nossa dificuldade com ela mesmo era mais a parte da agitação, muito elétrica. Sempre dormiu bem, comeu bem, e aí foi que a gente foi investigar. Ele pediu para eu passar por uma geneticista, a geneticista pediu um exame, e no SUS não fazia. Hoje em dia eu não sei se faz, que é o CGH-RAI. Eu não sei se faz esse exame agora pelo SUS. E aí eu fui fazer um plano de saúde, juntou minha família, né, me ajudou a gente fazer um plano para a Ana, porque nem por o laudo do benefício ele podia me dar enquanto não fechasse o diagnóstico dela. Aí eu fiz com 4 anos e pouco, aí a gente já estava com o plano, aí eu fiz o exame e deu uma alteração no cromossomo de número 8, que não é uma síndrome, outro tipo de síndrome, mas isso o que causou a alteração que colocou a Ana dentro do aspecto do autismo. E aí fechou-se o diagnóstico da Ana, aos 4 anos e pouco. Então, Aí, como essa foi a nossa descoberta. A fase do luto que toda mãe tem, eu não tive essa fase de luto, de ficar chorando, né, de não aceitar. A minha questão era descobrir o que tinha para a gente tratar. E aí, entre idas e vindas, a gente ia da terapia, a Ana já estava com plano de saúde, porque pelo SUS, mal consegue aí um atendimento com neuro, mas muito difícil. Tem mãe que fica 3, 4 anos na fila esperando. É muito complicado. As terapias, a maioria das crianças que faz na PAI, faz na AMAIS, mas assim, também fica em filas de espera, né? Porque é um número muito grande. E na Ana, como a Ana não tinha, assim, até então, atrasos, né? Problemas, assim, ao meu ver, naquela época, né? Eu era muito leiga nesse assunto, e eu aí deixei um pouco me levar. Foi quando a Ana, na fase dos 6 para 7 anos, que ela estava encerrando o CMEI, aí a gente passou por uma grande dificuldade de troca de medicação. A Ana teve efeito rebote, aí surgiu a agressividade, né? Essa aí foi onde foi a minha dificuldade com ela. Eu acho que foi a fase mais difícil, um pouquinho, que eu passei com ela, porque até adaptar uma medicação de novo e essas medicações sair, o que não foi bem para ela foi bem complicado. Fui parar em pronto-socorro, a Ana chegou a ficar internada por conta da agressividade. Graças a Deus, isso passou, né? Eu cheguei na APAE com a Ana frequentou 1 ano e meio a APAE. Então, Só eu que lembro pra dessa gente, fase, não foi fácil, eu lembro dessa fase. não, Você estava desesperada que durou um nessa pouquinho. época. Eu cheguei na APAE chorando. Chorando. Foi. E eu só sabia chorar. Eu acho que foi aí que não era nem o luto, foi a fase que eu estava vivendo. É porque aquela fase que você estava vivendo, às vezes você não estava conseguindo lidar com ela, né? Então, vem o Sim. desespero mesmo.
de você correr por todos os lados e não conseguir. Você acha, porque sim, sem experiência nenhuma, ninguém para te orientar, né? Ninguém que passou por isso, e acaba que eu achava que a solução estava eu ficar em buscando médico, trocando medicação, achando que ia melhorar. E cada medicação tinha efeitos terríveis. Eu sofri bastante. Infelizmente, medicação é assim mesmo. A Ana, eu não sei se é o corpo sensível ou se o corpo dela absorve, não sei o nome que isso tem, as medicações. Então, não é qualquer medicação que o corpo dela aceita. Então, a gente tem essa dificuldade aí também. Aí foi essa fase mais difícil. Aí a Ana chegou bem difícil na PAI. Você Aí trocou a muito gente de conseguiu medicação com ela? nessa fase, sim. A Ana passou por umas 15 medicações em menos de 2 meses. A Ana passou por umas 15 medicações. Entendi. E por mim mesmo, de tanto sofrer, sabe? Porque eu sofri tanto que eu falei assim, chega, eu mesmo comecei aí foi aí que eu comecei a pegar um pouquinho de experiência e ver que a solução não estava só na medicação. Porque tem pessoas que acham que medicação é pozinho de pirim-pim, é mágico, né? Você vai dar e a criança vai ficar maravilhosa, e não é. E foi daí que eu comecei a, a conhecer o autismo, né? Mesmo, que foi aonde eu comecei a buscar, a ler, a ver vídeo, a entrar nos grupos, ouvir relatos de pais que passaram por isso. E foi aí que eu comecei a ver. E aí eu, por mim mesmo, decidi em não ficar muito buscando medicação, trocando de médico, porque psiquiatra pra gente não foi uma boa experiência. Eles misturaram muita medicação. E aí você não sabia o que era que estava fazendo efeito ruim, o efeito bom. E eu, por minha conta, resolvi voltar para a medicação que ela começou a tomar, né? Quando ela tinha uns 4 anos, que foi o Risperidon. E ela começou, foi onde ela deu aquela melhorada, aquela fase que a gente, na metade do aquele primeiro ano que eu entrei na PAI, ela já estava entrando na salinha do CAE bem, né? A professora daquele ano, assim, acolheu a gente super bem. No outro ano, a gente iniciou com a professora. Quando ela começou a se adaptar, a professora passou mal, entrou uma outra, e quando ela começou a se adaptar e a outra voltou, e aí desregulou tudo. Ficou mudo, Clarice. Ficou mudo. Melhorou? Melhorou. Ah, é o E aí, celular que some mesmo. Acontece de sumir o som mesmo nas lives. Principalmente quem utiliza ali, fone. porque é difícil, né? Aham. É, essa questão da adaptação, eu disse, é complicado para o autista, né? Essa mudança de Sim, adaptação. eles são muito rígidos, né? Qualquer mudança, não só em sala de aula ou algum lugar que eles vão, dentro de casa mesmo, assim, tá acostumada com uma coisa, tipo, você naquele dia
você teve uma mudança, eles já desorganizam, já fica um dia mais complicadinho, né? E é assim mesmo. E essa fase aí foi aí que eu comecei a aprofundar mais. E nesse período aí eu cheguei a conhecer a terapia chamada ABA. E comecei a correr atrás dos planos de saúde que estavam começando a liberar. E aí, quando eu consegui o laudo da Ana para terapia ABA, a Ana chegou a ir para a CAPS, mas também o atendimento lá de terapia era de 15 em 15 dias, e eu vi assim, para ela, não fazia efeito 15 em 15 dias. Quando eu chegava lá 15, 20 dias que era quando eu tinha vaga, aquilo tudo que ela aprendeu já tinha ficado lá atrás. E a terapia ABA, ela é uma análise aplicada de comportamento, trabalha no comportamento. Eu não sei explicar, eu teria que ter feito um estudo e anotado aqui para eu explicar melhor o que é a terapia ABA. Mas eu falo assim que É o ideal, ela né? foi Do autista, a terapia ABA é o ideal, né? a terapia ABA. Tem outras terapias que alguns pais não gostam da terapia ABA e usam, mas assim, a maioria gosta bastante da terapia. Mas a terapia ABA tem que ficar de olho, porque hoje em dia, né, autismo virou uma forma de comércio, Entendi. né? Eles se vendem cura para autismo, fala que autismo saiu do aspecto, sendo que autismo não tem cura porque não é doença. O que tem é uma evolução. Dentro de terapia, muita persistência, pai, terapeuta, escola junto, eles vão evoluindo, né? A Ana, assim, evoluiu de uma maneira, assim, estrondosa. A Ana, esse ano já está lendo, esse ano, mesmo na pandemia, não indo para a escola, ela começou a deslanchar na leitura, né? Melhorou muito, mas como a gente está dentro dessa pandemia aí, né? Essa semana, por exemplo, que nós estamos aí preso aí nesse lockdown, ela está sem terapia, então sai da rotina Quebra a rotina e dela, né? quebra a rotina. Aí a gente tem uma mudança de comportamento, desorganiza, fica mais irritada. A Ana também está na fase da pré-adolescência. A Ana vai fazer 10 anos esse mês. Então, chegou aquela fase que a gente, nós mesmos típicos, né? Já sofremos, Crianças né? típicas Já sofremos. pensam a criança atípica que não sabe, por mais que ela fala e se expressa, tem coisas que ela não consegue dizer, tem coisa que ela não sabe se expressar, e é aí onde eles se expressam de outra forma. De alguma forma eles tentam se expressar. E é aí onde nós pais, os terapeutas entram, né? Para poder ensinar eles botar esse para fora de uma forma verbal, se expressar. Ela consegue, ela já melhorou bastante, consegue se expressar, mas ainda estão caminhando. Tem dia que tá de mau humor. Ela tá manuseando bem o celular, né? O Instagram. Tá? Minha filha, a Ana abaixou o aplicativo aqui para um monte de coisa, principalmente nessa fase que é pro aniversário dela. Ela faz cartão, ela faz um monte de coisa e que eu não sabia mexer, ela foi me ensinar. Ela sabe bastante coisa, mas tem algumas coisas como no autocuidado, assim, que fica um pouquinho. Ela melhorou, né? Ela faz a parte do autocuidado, já toma o banho dela, escova o dente dela, né? Mas
não fica aquela coisa 100% perfeita. A gente ainda tem que ir lá, pegar e deixa fazer mais 1 hora do dia, o último banho do dia, por exemplo, tem que ir lá Aqui em casa é a e mesma ajudar. coisa. Aqui em casa é a mesma coisa. Eu deixo livre, né? Porque a gente tem que deixar. Eles têm que aprender a se virar, né? Sim, Mas a gente, aquela escovada de dente, a última da noite tem que ser a gente. Aquele banho, aquela é, geral, tem que ser a mãe. Aqui em casa é a mesma coisa. uma coisa que a gente implantou nela aqui é a questão do ajudar em casa também, né? A gente não aumentou o grau de coisas ainda, mas assim, o prato que ela come, ela lava. Ah, tem que ser assim. A louça do café que ela suja, ela lava, né? Se jogou no chão, derrubou, porque eles têm não é todo mundo, não é uma regra. Por isso que tem o quebra-cabeça lá no sinal do autismo, né? Cada um tem o seu jeitinho. Aqui, às vezes, melhorou muito, mas às vezes quando tá assim, o grau de estresse está lá no topo, joga alguma coisa no chão, né? E aí a gente espera passar aquele momento, porque também se você for falar naquele momento ali, ela não vai ouvir, não vai fazer. Não vai A gente resolver. espera passar, espera acalmar, É pior. mas pega de volta e traz e faz pegar, faz guardar tudinho. Espalhou brinquedo, tem que arrumar, né? E isso ela melhorou bastante, bastante. Tem que Aí, criar regras, né? Aqui em casa tem que criar. Sim. Eu crio regras. Espalhou os brinquedos, tem que juntar, me ajuda a catar roupa. Eu crio regras, porque tem que aprender a fazer as coisas de casa. Guardar as roupas. Tem que organizar. Aqui ela gosta muito de brincar de desfile, porque agora virou youtuber, né? Então gosta um pouquinho de se arrumar. Aí pega, bagunça a gaveta, eu faço arrumar. Do jeito dela, né? E tem que deixar Mas daquele jeito, porque senão vê a gente organizado do jeito. Aí não vai querer organizar, né? Não. Mas é aquilo. Sempre tem uma desculpa. Tô com a mão doendo, tô cansada, tô com o corpo doendo, minha perna tá doendo. É assim. Uhum. Usa é muito esperta. Catarina até tô passando mal. Ouvido, ó. Tá até tampando ouvido. Só muda de endereço, né? Uhum. Eles sabem muito usar essas coisas ao favor deles. É muito esperto. Sim. Para poder fugir de demandas, né? Uhum. Aí é que as adaptações do dia, né? Eu nunca fui muito de ficar saindo com a Ana, né? Eu sou um pouquinho preguiçosa também, né? Não sou muito de sair. Mas eu aprendi que quanto mais eu ficar presa dentro de casa, mais eles vão perdendo as habilidades sociais. Então, Uma coisa que a gente não pode fazer é esconder eles, ficar com eles dentro de casa. Essa questão de ficar dentro de casa, não só pro autista, até pra gente mesmo, quando sai. Catarina, a mãe tá falando. Quando a gente sai, sei lá, é diferente. Imagina pro autista. A Catarina, igual a gente tá ficando muito dentro de casa agora por causa da pandemia. Aí quando sai, ela quer chamar atenção. Ela quer chamar atenção de tudo. Sim. Entendeu? Aí, assim, tem umas coisas, assim... Às vezes tem que ficar de olho, porque... Alguns comportamentos, assim, da parte da agressividade com o outro, né? A autoagressão melhorou, mas, assim, pode ser que venha acontecer dentro de um shopping, né? Num lugar público. Então, assim, essa é a minha preocupação. Mas uma coisa que a gente não deve fazer é deixar de expor eles
nessas áreas, porque senão como que eles vão aprender? Verdade. É convivendo, é vendo outras crianças que eles vão ganhando uma habilidade. Sim, claro. Né? A gente não pode se esconder, e até mesmo por conta do olhar do público, porque as pessoas são maldosas, são críticas, né? Não tem empatia nenhuma por eles. E a gente tem que mostrar eles mesmo para o mundo para poder respeitar, né, o espaço deles. Eles também têm direito de sair, de ir ao shopping, ir ao parque. Com certeza. Né? A questão da escola, eu sofri um pouquinho. Eu falo que assim, o que a gente tem, eu gostaria que todas as crianças tivessem. Porque quando a Ana entrou nessa terapia, eu tive direito, assim, com muita luta, com muito choro, junto com a Lúcia, né, do Grupo das Mães Eficientes, eu consegui liberar o terapeuta dentro da escola com a Ana. Porque antes disso, era muito difícil a estadia da Ana na escola. A Ana não ficava, a Ana chegava na escola, ficava 1 hora, aí falava que estava com dor de cabeça para vir embora e usava todas, né, coisas. Ficava nervosa e tinha dia que eles não conseguiam lidar com ela. Tinha umas pessoas que ela pegou mais afinidade, a professora, né, a professora regente, um professor do primeiro ano lá, um professor de educação física, que ela pegou muito amor, a pedagoga, e aí eles acalmavam ela, mas aí tinha aquilo, já desorganizou como é que fazia ela voltar e ficar na sala de aula. Eu, como mãe, não tinha esse coração de achar que eu tinha que deixar ela dentro da escola daquele jeito nervosa para se acostumar. Eu não conseguia fazer isso, não tinha coragem, né? E foi difícil. Quando o terapeuta chegou, aí foi onde a gente começou a manter a Ana em escola. Ela não ficava às 4 horas, ela começou 2 horas. Aí, o ano passado, ela entrou linda, maravilhosa, assim, todo mundo elogiando. A gente ficou preocupada porque ia mudar de professora, mudou de turma porque eles pegam muito com certos amiguinhos e aí não interagem com outra criança, é só aquela determinada criança. Então a gente optou por mudar de sala e trocar as crianças de alguns amiguinhos dela, para ela criar vínculo com outras crianças. Então, a gente estava muito preocupado com essa fase. E a Ana deu um show na gente. Assim, eu chorei, a pedagoga quase chorou, porque a Ana chegou na sala de aula quando a professora foi apresentar, a pedagoga foi apresentar ela para a professora regente, ela falou bem assim: tia Adriana, eu não te conheço, mas eu já te amo. E aí todo mundo, assim, ficou com o coração, né, cheio, porque tava todo mundo esperando que ela fosse ter uma reação diferente. E ela ficou linda, maravilhosa, a Ana, assim, sem a gente forçar, ela já estava ficando 3 horas e meia dentro da escola. Assim, a gente não teve problema com a Ana quase. E aí, infelizmente, veio a pandemia. A pandemia paralisou as nossas vidas, né? De todo mundo. Muito. E eu falo assim que eu não passei muito aperto que várias mães estão passando dentro de casa, muita coisa, por conta da terapia. A Ana tem atendimento em casa, domiciliar. Então, isso nos ajuda muito. Eu tenho uma ferramenta que elas, né, que são as terapeutas que me ensinam como lidar com situações que venham aparecer. Entendi.
Então, aquele momento lá na PAI que eu não sabia lidar, que eu chorava, né? Não vou falar que eu ainda não choro, que tem dia que é exaustivo, é cansativo, né? Porque a gente tem que repetir, falar coisas várias vezes para eles. Então, tem dia que é muito cansativo, tem dia que a gente chora, mas assim, eu não é aquele desespero de antes, eu consigo lidar. Tipo, vamos supor que ela pareceu assim, por algum motivo aparece um comportamento agressivo. Eu sei como lidar aquela situação ali, aquilo ali rapidamente é encerrado, aquele comportamento ali. Que antigamente, né, era complicado. Então, eu agradeço primeiro a Deus e depois essa ferramenta que é a terapia ABA, que é as meninas que a gente tem, né? E aí, por essa semana a gente tá sem. Fiquei bem preocupada, achei que eu ia ter muito problema de novo, mas eu tô sendo assim, ficando surpresa, porque parece algumas coisas, mas tá tranquilo, né? Tá bem tranquilo. Outra coisa, que tem coisas que aparecem neles que a gente fala que é o autismo, né? Bota na conta do autismo. Mas a gente esquece que eles são criança, que eles são seres humanos. Nós também temos dias que não estamos bem. Sim, nós também né? temos fases, né? Sim, tem dia que a gente não tá bem, tá triste, ficou chateado. E neles eles não sabem se expressar e às vezes acabam se expressando de uma forma inadequada. É porque Mas graças a essa questão também além de ser criança, né, não saber se expressar, né, porque criança ela não sabe de que forma se expressar. Tem umas que querem chamar atenção, tem outros que só chora, né? Isso já é da criança, né? É o normal da criança, né? quer a atenção da mãe de um jeito e eles agem de uma forma e aquilo que eles viram que funcionou é o que eles vão fazer para sempre. Sim. Então é o que a gente tem que fazer quando isso acontecer, é não prestar atenção. É não dar atenção porque aquilo ali some. Se você não prestar atenção e ignorar, aquilo ali some. Mas a gente tá com a Ana numa fase um pouquinho difícil, né? Que ela tá aí com as mudanças de hormônio, que ela tá naquela fase de querer enfrentar, né? Quer enfrentar um pouquinho, responder. Essa frase essa fase da pré-adolescência, né? Essa fase, gente, eu fui uma pessoa tão estressada na fase da minha pré-adolescência que eu nem sei como que a minha mãe soube lidar. Eu sou uma pessoa tranquila. Eu, assim, ando um pouco estressada por conta disso tudo que a gente está vivendo. Mas eu, nessa fase da Ana, né, eu era mais tranquila. Mas pensa numa pessoa a Ana tem uma personalidade muito forte. Ela é de opinião. E aí, quando você fala A, ela quer falar B. Quer falar mais alto, né? Então, um pouquinho. A Ana é uma criança muito ansiosa. Muito, muito, muito ansiosa. Tipo, o aniversário dela é dia 13. Ela já tá falando nisso agora e fala o tempo todo. Catarina também tá mais. Dela é em maio ainda, ela já tá pensando em festa. Nem tem como, porque essa pandemia, né? Não tem como fazer festa. E na cabeça dela tem que ter uma festa, tem que ter muita gente. Festa. Não, aí a gente falou que vai fazer. Aí a gente programou de fazer surpresa. Mas ela fica vigiando, assim, a Ana, ela tem uma leitura facial muito incrível. Ela presta atenção nos seus movimentos de face e isso, às vezes, tem uma parte boa, mas tem a parte ruim. Porque tem coisa que ela consegue olhar aquela visão
de pessoas que é aí que está o problema. As pessoas que olham um olhar diferente para ela, né? E ela capta isso. Muito, muito, muito. E ela tem coisas tipo igual a parte do aniversário. Eu fui fazendo tudo na calada, né? E ela fica vigiando o telefone. Agora que ela aprendeu a ler, acabou. Cada mensagem que aparece, notificação no celular, ela fala: mãe, fulano mandou mensagem. E se você estiver escrevendo, ela lê. Aí você tenta fugir, ela quer ler de qualquer jeito. Aí teve um dia desse que ela falou bem assim: eu fico muito nervosa porque você começa a escrever e aí eu não consigo acompanhar, porque eu vou escrevendo, digitando rápido, né? E ela tá aprendendo a ler ainda, e não consegue acompanhar. Tá? Aí agora a gente ensinou, falou da menstruação para ela, né? Porque a Ana ainda não menstruou, mas tá aí nessa fase aí. Eu creio que não vai demorar muito, não. E nós mostramos um vídeo para ela, nem foi eu, foi a terapeuta dela que mostrou um vídeo. Aí ela tá falando: mãe, no vídeo que a tia Julie botou, falou de 10 ml, de 5 ml, e eu tô falando: mas gente, 5 ml, como que eu vou medir o nível do fluxo da menstruação? Você tá de absorvente. Aí eu resolvi colocar o vídeo, e realmente no vídeo fala tem pessoas que podem menstruar tantos ml, x ml, e ela assim... Atenta, né? Leitura, tipo, a gente vai ler igual ela estava lendo Mágico de Oz. Ela pega algumas coisas lá no início da leitura já. Atenção na história. A Ana, sim. Seu vídeo tá gravando. A internet tá ruim. Melhorou? Peraí que voltou. Voltou. Açaí com paçoca. E aí a gente falou, né, das fases dos momentos do autismo. É isso, né? Eles têm... eu não falei da parte da integração sensorial, né? Que é o sentido, os 5 sentidos, né? O olfato, o paladar, a audição, visão. Aí tem o sistema vestibular. Tem um outro também que eu esqueci agora, eu aprendi com a Theo falando. E tem hora que isso está desregulado. E a gente acha, tipo assim, eles fizeram um determinado... alguma coisa, chorou, gritou, ou debateu em alguém do nada. Você fala, é do nada. Mas às vezes não é assim do nada. Algum momento que levou um nível de estresse, sabe? Nível de sobrecarga, né? Muito grande. E aí que levam eles a ficarem assim. A Ana, quando tá muito feliz também, às vezes eu tenho um pouquinho de dificuldade com ela. Porque a ansiedade começa a ficar lá no alto, aí ela começa a agitar, aí começa a falar alto, né? Agita. Então, assim, é 880. Tanto para felicidade quanto para o cansaço, né? E é isso. Deixa eu destacar, você ainda está no grupo das mães eficientes, né? Sim. Ainda existe esse grupo, né? Existe. E assim... hoje ele é liderado por quem? Eu participei, mas eu saí porque lá só fala assim sobre os filhos autistas, né? E como a Michela Catarina não tem autismo, eu acabei não ficando. Então, mas mudou um pouquinho o foco do grupo, não tá só assim, sabe? Tá em toda a questão da deficiência. Legal. Né? O autismo não é uma deficiência. O autismo não é uma deficiência,
mas assim, a gente precisa de ajuda, porque eu, Sim. graças a Deus, né, a Ana tem um plano de saúde, a Ana consegue médico, né, que às vezes não é lá essas coisas, né? Os melhores médicos só atendem particular. É verdade. E é o olho da cara, muito caro, muito caro. E aí, assim, a gente faz a terapia pelo plano de saúde. Mas tem muitas crianças que não conseguem nem um atendimento com neuro, precisa de um atendimento melhor. E aí, o grupo tem ajudado muitas mães. O ano passado, eu acho que mais de 100 crianças conseguiram consultas, não só com neuro, não, cardiologista, oftalmo, outras especialidades. E também elas estão batendo muito na questão da educação. Com a CEDU aqui, né? A CEDU da Serra, tem muita mãe com dificuldade, com problema na escola. E esse grupo, assim, foi bênção. E está sendo um bênção não só para mim, como várias outras mães. Quem está liderando agora o grupo? Era a Lúcia. A Lúcia. A Derli está em São Paulo. Entendi. A Derli não faz mais parte do grupo. Tem umas outras mães que eu não sei se você conhece, que é a DM, mas a Lúcia é a principal. Ela saiu durante um tempo, né? Ela, com essa pandemia, ela estava muito sobrecarregada, muito cansada. Então, e a ela Lúcia, saiu. a Lúcia tem 2 ou 3 filhos período. autistas. Eu não sei se todos 3 são autistas. Eu acho que o Bruno é autista. Eu acho que os outros 2 têm deficiência intelectual. Não sei se é o autismo e a deficiência intelectual. Eu sei que o Bruno é autista. É bom a gente estar convidando ela, né? Agora tem como fazer lives de 3 para ela estar falando um pouquinho, né? O grupo também tem uma página no Insta. Aham. E assim, vale muito a pena participar do grupo, porque teve muitas conquistas, né? A Ana ainda usa fralda à noite. Não consegui tirar a fralda dela da noite. E a gente conseguiu, né? O grupo, as meninas, teve um período que dormiu na prefeitura e foi aí que conseguiu pegar a fralda. E outras conquistas, que elas tiveram uma reunião com o Vidigal esses dias, e ele prometeu algumas coisas, né? As medicações elas das sempre crianças. estão lá na prefeitura, né? Isso aí eu acompanhei, assim, quando eu estava no grupo, elas iam direto na prefeitura, né, para conseguir as coisas. Parou por causa da pandemia, mas elas, antes de vir esse lockdown aí mais rigoroso, elas foram lá ter essa reunião com o Vidigal para deixar algumas coisas, porque tem crianças sem medicação, né? Sem receita e precisa de várias coisas, mas mudou muito o campo do grupo. Que bom. Não está só voltado para essa área, não. Que bom. Está dentro de todas as deficiências, né? Isso é ótimo. É um grupo maravilhoso. Isso é ótimo, porque é uma ajudando a outra, né? Sim. É uma ajudando a outra. E agora, até voltar as coisas ao normal com essa pandemia aí, é abraçar a causa, né? Abraçar a causa. Uma ajudando a outra, né? Tem mães bem carentes. Sim. Eita, Clarice, eu apontei. Olha lá, Catarina, joga um beijo pra Ana. Ana, um beijo. A Boza. Eu mando um beijo pra Catarina. Catarina tá na rede aqui. Montamos uma rede, tem uma semana que inventamos de colocar a rede, agora ela só fica nessa rede. A blusa. Eu queria comprar uma para ver se a Ana usa, porque a Teó pediu um balanço. Vai lá com o irmão deitar lá, o irmão voltou. Tá sonolenta.
O ATO pediu para botar um balanço, porque trabalha muito na questão do sistema vestibular. Tem uns nomes difíceis que eu não vou conseguir te falar, mas ajuda muito, principalmente quando eles estão desorganizados. Sim, sim. Mas Até ela tem, então, relaxa, né? Sim, ajuda a relaxar, ela relaxa. Mas ela tem um pouquinho de segurança ainda. Mas acostuma. No primeiro dia, a Catarina Mas não quando ela vai conseguia lá, na rede. Aí agora ela já vem e abre a rede sozinha. E deita, né? Tranquilo. Rede é maravilhosa. Sim, sim, relaxa e ela fica tranquila. Aí eu coloco, ela gosta muito de música, aí então eu coloco música, ela fica, relaxa. Mente! A Bia também. Bia gosta muito de música. Isso é bom, ajuda a relaxar. Mente! Mas Ver algumas coisas. YouTube, dentro do YouTube ela não fica só mais naquelas coisinhas infantis, assim, não. Ela vê receita, ela vê como plantar, como fazer plantação de planta, e a Ana tem até, adora planta. Falou que é terra, planta, ela ama. E ela procura muita coisa assim, cultura, assim, sabe? Você fica assim, boba de ver. E assim, a concentração dela quando ela tá organizadinha, ela fica, vê alguma coisa, mas a gente também, ela tem hora para mexer na televisão, eu deixo ela mais tempo, mas no celular ela tem um tempo pode mexer 2 vezes por dia. então, E 1 hora. é bom, você tocou aí, eu vou te perguntar, como que é a rotina dela? Assim, tem horário para tudo, tem que levantar e... Ela tem um horário. Aí, como ela tá um pouquinho, né? Ela tá esses dias aí sem alguns atendimentos e outro ela tá online, aí ela meio que fica um pouquinho assim perdida, mas ela tem o horário dela de acordar, é ir direto pro banho, vai direto pro banho, o autocuidado, aí toma o café dela, vê um desenhinho, né? E aí, geralmente, ela tem atendimento de manhã, acabou o atendimento, aí ela pode ficar mexendo no eletrônico, que daí 11 horas da manhã. Como a Ana passou essa fase de rigidez, de tipo, sempre aquele horário ali de celular, né? Então, às vezes, eu acabo oferecendo antes, até como um reforço, né? Por um comportamento bom, como ela fez uma boa terapia, agora ela tem o Instagram, e aí a gente deixa ela postar algumas coisas. Aí também, se não se comportar e não obedecer, ela não tem acesso a Instagram, ela não tem acesso a celular. E isso funciona muito. É a disciplina, né? Sim. É o reforço positivo, né? Mas isso é para criar autonomia, né, Cristina? Eu também faço isso. Isso é para criar autonomia, porque eles têm que aprender a ter autonomia. A Ana, assim, melhorou muito. Também ela cresceu, né? Já vai fazer 10 anos. Mas eu falo assim que alguns problemas antes dos 6 anos eu não tinha com ela. Era muito mais fácil algumas coisas. Não sei se era por questão também da imaturidade também, né? A moto na rua. Hoje em dia fica mais difícil porque também ela tem um entendimento maior das coisas. Ela capta as coisas muito maior. Então, a minha dificuldade quando, né, que a gente fala das fases, hoje em dia a fase dela é uma fase difícil, não tão difícil quanto a que eu passei lá quando ela tinha 7 anos, e que essa fase durou aí quase 1 ano e tanto, mas é difícil, mas assim, a gente está conseguindo controlar, passar por ela. Cada dia é uma vitória, né? A gente é uma conquista, é uma vitória.
Eu falo isso, porque tem muita Trabalho coisa, de formiguinha. tem muita coisa ainda que eu preciso adaptar à Michela Catarina. Então, é o dia a dia, é a conquista do dia a dia ali, né? É aos poucos. Cada dia eles conquistam uma independência, uma E, habilidade nova. e é uma vitória, né? Cada dia, É uma sim. vitória. A gente Esses, como se diz, uma vitória conquistada, a gente aplaude, tem um brinde. Eu sempre faço isso aqui, sim. para incentivar, né? Nem que seja uma Incentivar. bala, nem que seja uma ida na rua. Sim, sim, com certeza. Legal, você fez isso, você concluiu isso, e aí hoje a gente vai passear, hoje a gente vai ali catar acerola, a gente faz assim com ela. É desse jeito mesmo. Ela tem um hamster, e esse hamster, ela não tinha um hiperfoco. A Ana nunca teve um hiperfoco, né? Mas esse hamster virou o hiperfoco dela. Ela fala nele o dia inteiro, a primeira coisa que ela faz é ir lá na gaiola dele quando ela acorda. Aí dá o dia de mexer, de limpar, e ela quer e quer, mas aí, assim, a gente não é o que ela quer na hora que ela quer, né? Fala, nós vamos fazer tal hora e pronto. Você vai fazer isso, 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 depois a gente vai mexer nele. Certo. E por aí vai. Mas assim, é aquilo, Clarice, cada um tem o seu jeitinho, né? O autismo, ele não tem cara, né? Ninguém tem estrelinha para dizer eu sou autista. Cada um autista tem o seu jeitinho, Com tem certeza. sua maneira de aprender no Existe, tempo dele. existe grau, ô, Cristina? O autismo existe grau? Tem o grau 1, o 2 e o 3, Ah, eu, que eu eles falam que sabia é o também. leve, o moderado e o severo. Uhum. Eu não me apego a grau, porque assim, até então a Ana é do grau leve, mas eu falo que eu vivi em alguns momentos no grau severo, porque eles têm, dependendo da situação, aquela fase difícil lá atrás que eu passei com ela perdeu habilidades, ela teve regressão. E nessas regressões, né, aí eles sobe um pouquinho no grau. Então eu falo, eu não me apego a grau de autismo, eu me apego às terapias, às intervenções, a você ir trabalhando com eles, estimulando eles, porque é isso que faz eles desenvolverem em todos os aspectos que eles precisam, sabe? Então, é outra coisa que eu vi hoje também, eu fiquei super curiosa, mas assim, quem tem um filho autista que sabe melhor explicar. Eu nem pesquisei, mas eu quero pesquisar sobre a pulseirinha para identificar. Eu vi que agora terá, Eu vi, mas ainda não existe, né? porque tem muito. Não. Algumas mães, porque tem uns negocinhos de nome que você consegue botar um nome, às vezes até o número de telefone, porque a Ana não é uma criança assim, a Ana não, ela tem medo, sabe? Ela tem medo de certas coisas. Então, assim, se ela vê o portão aberto, ela não vai sair, a não ser que ela vê alguém que ela conheça. Entendi. Mas hoje em dia não é todo mundo. A Ana não tá mais aquela criança que vai com todo mundo, Mas né? isso é bom, né? Porque tá Então, virando mocinha, né? Isso é bom. sim, é bem preocupante, bem perigoso. Mas tem criança que foge, né? Se perde, aí tem dificuldade de se comunicar. E aí essa questão da pulseirinha ajuda muito. Então, para Eu tenho, identificar, eu né? Com Eu certeza. participo de um grupo que a mãe deu um jeito de providenciar.
Eu quero muito fazer para Ana, mas assim, a Ana, se você perguntar o lugar que ela mora, ela já te fala. A Isso rua, aí, o eu trabalho há bairro, muito tempo o com a número da Catarina. casa. Tem que falar com eles. Ou você mora em qual município, qual o nome da rua, do bairro. Eu sempre falo isso com a Catarina. Porque a gente Ela te fala. tem que ensinar mesmo. Com Ela certeza. só não. A gente começou a fazer ela gravar o número de telefone, ela não gravou ainda. Mas a gente parou um pouquinho também. Mas o endereço ela te fala, onde ela mora, o número da casa, o nome do avô, o nome da avó, né? O meu nome. Ela fala. Isso é bom, tem que ensinar mesmo. Sim, para até no momento, né? A gente não sabe, dentro de um shopping, tá num lugar, um supermercado. Pode não, senta direitinho. Eu sou muito preocupada, né? Eu fico grudada no meu pedacinho de gente e no solto, mas se você não sabe, né? Do dia de Pode ser amanhã. no piscar de olho. É verdade. Eu acho muito legal que tem supermercado tipo Extra Bom, Carone, que tem uns carrinhos, que tem uns cadeirão, você já viu? Aham, Esse carrinho que tem aham. os. Coloca o cinto. Eu uso esse carrinho, eu boto ela nesse carrinho e sento lá e ando o supermercado inteiro. Não por questão dela não saber, não ficar bem dentro do supermercado, porque ela anda tranquilo. Eu não tenho problema com a Ana de, tipo, ela querer as coisas e se jogar no chão, assim, sabe? Dentro de supermercado. Eu não tenho. Se eu falar não para ela, é não. Ela é muito tranquila em relação a isso. Se ela querer um chips que ela adora, e eu falar não, ou mais tarde, daqui a pouco a gente volta e pega, ela aceita. Mas eu gosto de botar ela na cadeira nesse supermercado para facilitar mesmo, para não correr o risco. Até porque hoje em dia, ainda mais que ela é. Hoje, se bem que hoje em dia não tem nada a ver isso que é menino ou menina, né? É. Mas a Ana tá com o corpo de moça, de mulher mesmo, assim, criando quadril, peitinho. Se você olhar para ela, você fala que ela tem 12, 13 anos, então dá medo de, né, uma pessoa maldosa aí, a gente não sabe. Então eu grudo nela. Com certeza, né? Grudo, grudo, grudo. Tem que fazer isso mesmo. Eu também. A Michela Catarina já é mocinha, né? Já faz acompanhamento com a ginecologista já faz um tempo. Eu até cheguei a comentar com você. Você falou que aí veio a pandemia. Com 10 anos ela se formou. Eu acho que a gente está nessa portinha aí, tá? Eu creio que até o final do ano chega. Então, aí Que a Ana começou a desenvolver junto com a Catarina. É. A Catarina tem o quê? Tem 11. Vai fazer 11, mês que vem, mês de maio. Então, a Ana Beatriz, ela começou a desenvolver junto com a Catarina. Eu creio que, assim, se nessa metade desse ano não vir, até o final do ano, início do ano que vem, vem. Mas como a gente mostrou esse vídeo para ela, eu tô achando muito engraçado que ela perguntou como é que usa absorvente. Ela ficou curiosa, né? Então, a Catarina se adaptou muito bem, graças a Deus. Inclusive, eu estava no resguardo, fiquei super preocupada. Senta aqui, amor. Fiquei super preocupada. E assim, ela se adaptou bem, eu fiquei com tanto medo. A minha preocupação não é nem tanto no autocuidado, assim, sabe? Eu no início eu vou ter que ajudar, né? Até ela se acostumar a se adaptar. Mas o meu medo é dela sentir dor, sentir cólica, né? E ser uma coisa bem dolorida. Porque a pediatra dela falou que não aconselha entrar com hormônio, porque a gente ajuda uma parte, mas é hormônio e atrapalha a outra parte.
e que se deixasse vir, se fosse uma coisa muito dolorida, sofrida, aí a gente pensaria o que fazer, o que a gente iria fazer, né? Então, essa é um pouquinho da minha preocupação. Eles falam que geralmente a menina puxa como que a mãe foi. Se ela me puxar, eu não tive esses problemas, né? De dor, de TPM, mas assim, já vejo que a TPM nela já tem dia que ela tá com o humor bem alterado. Tá bem mal-humorada, que você fala, Bia, ela já te responde com um tom de voz diferente. Entendi. Já tá assim já. É os hormônios mesmo. Então, Tá, Cristina, nós vamos parar por aí, né? Um outro dia sim. a gente volta com. Eu te convido, ou você me convida, a gente faz uma outra live, Sim. pensar mais um pouco, né? Porque já tem mais de 1 hora e aí eu tenho que salvar também, né? Eu quero salvar essa live. Sim. E eu estarei publicando ela no YouTube, no canal da Michela. E aí, se você quiser, depois eu vou baixar. Eu tenho um aplicativo do Instagram que baixa. E aí eu te envio. Tá bom? Sim, até para eu começar a movimentar o canal dela, né? Que a gente começou e não terminou. Mas assim, só para a gente fechar, assim, o que a gente tem que falar é para as mães, né, que estão aí no início. Eu sei que não é fácil, né? Às vezes a gente não tem uma rede de apoio, porque quando a gente tem uma rede de apoio fica mais fácil, né? Sim. Terapia e outras questões. Então, às vezes eu moro com os meus pais, né? Moro em cima da casa dos meus pais. O meu filho tem 16 anos e acaba que é eu e a Ana para terapia, médico, então é bem difícil. Então, assim, para não desistir, sempre buscar, não baixar a cabeça para olhar torto, porque as pessoas são maldosas, são críticas, sempre vão falar: ah, esse menino é mal educado, isso é falta de tapa. Na minha época, um chinelo, uma vara resolvia. O que eu tenho para falar é que isso não resolve nada, isso só piora. Resolver as coisas, né, na base do grito, do tapa, do castigo, não resolve. Não resolve. E não dá ouvido a que essas pessoas falam, porque só quem sabe, né, como é que somos nós pais, que convivem ali dia a dia com eles. Eu trabalho muito a questão da inclusão. Eu acho assim que a inclusão começa dentro de casa, né? E a gente precisa de inclusão na rua, né? Na escola, a gente aceitar eles, porque se a gente não aceitar, o da rua também não vai aceitar. Exatamente. Dentro de casa. E brigar pelo direito deles mesmo. Sim, na pracinha, na igreja, na escola, no shopping, na farmácia, no supermercado, qualquer lugar. Sim, eu fui na unidade de saúde esses dias. Eles mandaram eu chegar 12:30 com a Ana, 11:30 com a Ana, e o atendimento só iria começar 12:00. E aí nesse dia tinha 2 tipos de atendimento, uma médica para sintomas de Covid e outra médica para as outras coisas. E era dia de pré-natal. Ela queria deixar a Ana por último. Aí eu falei, não, ela tem o direito dela. E eles começaram a falar que não. Falei, qualquer lugar que eu vou com ela, até no supermercado, ela tem prioridade. Por que aqui na unidade de saúde vai ser diferente? E eu fui na coordenadora e eu briguei, eu falei aqui, eu posso até chamar a viatura de polícia aqui, se vocês não dão a prioridade para ela, porque ela tem prioridade. Você poderia ter pelo menos me falado que era dia de pré-natal, que eu poderia então chegar mais tarde, no final do horário do último paciente, porque ela não aguenta esperar, né? Eu sei que a gente tem que ensinar eles a esperar, porque na vida é tudo assim, né? Tem regra, tem que aprender a esperar, mas
E tem momentos que não é fácil, e é um direito deles, e a gente tem que brigar por tudo. Tudo, tudo, tudo. Tudo que eu aprendi foi assim, eu correndo e desde o benefício, sabe? Primeira vez que eu fui foi negado e eu não desisti. Eu fui lá, entrei com recurso e fui o passe livre, né? Porque tem mãe que também não conhece os direitos deles, inclusive dessa parte, né? Passe livre, benefício. E não é muita coisa não, mas ajuda a gente em bastante coisa. Com certeza. É o que eu pago o plano de saúde dela para ela poder ter pelo menos um tratamento digno. Com certeza, tem que correr atrás, sim. Direitos são direitos, e se temos direito, temos que ir atrás, né? Não cruzar os braços. Sim. Não, jamais. Eu falo que nós não é só pai de autista, né? Todos os pais atípicos, né? Eu nem falo especial porque a gente não se usa mais. Toda criança é especial, não se usa mais né? portador, não se usa mais especial. Não. As crianças atípicas, né? Os pais não podem se calar e sempre tá abraçando a causa. Porque sempre tem um ali para tirar o direito do seu filho, inclusive dentro da parte política aí que a gente tem que ficar muito de olho em que você vai colocar lá dentro, porque é onde mexe em tudo. Com certeza. Mas é isso, tá? Deus abençoe você. Joia. Amém. Né? Abençoe nós, né? Nesse feriado aí, né? A ressurreição de Jesus, vem a Páscoa, né? Deus possa estar nos abençoando, nos guardando, nos dando força, né? Porque nessa pandemia não está fácil para nós que lidamos com várias situações, né? Eu assim, graças a Deus está dando tudo certo, mas tem mães que estão passando dificuldades porque não está levando os filhos na terapia, né? E fica muito preso, então... Muda o comportamento. Mas a gente tem medo do próprio vírus em si, né? A gente tem medo vírus, né? Da gente, as crianças, como é que pode, né? Então é um medo muito... Só que o medo paralisa a gente. O que eu fiz... Não fico muito em cima de televisão, não. Eu vejo as principais notícias, de jornal, que eu preciso saber, mas eu não vejo, porque isso traz muita aflição, muito desespero, e a gente precisa estar bem para eles estarem bem. A Maria Cecília acordou. Então, eu vou finalizar, porque... Tá bom. Aqui, ó. Ela quis aparecer. Olha o olho inchado, ela estava dormindo. Meu Deus. Mamãe, E Maria? Não pode mexer, não. Senta aqui, Kátia, no sofá. Senta aqui no sofá. Senta aí. Senta. Agora é o grude. Agora senta. Opa! A Ana pede um irmão. Eu falo, você já tem um irmão. Chega. É porque quer irmãzinha, chega, né? Irmão. Chega, Deus que me livre. Tá bom já. Ela daqui uns dias ela já tá moça, já tá tranquilo, já passou essa fase da né? pré-adolescência, da adolescência passa, né? Aí vem a bonança. Assim eu espero, né? O outro já está com 16 anos, já está criado, né? 16, 17. Nossa! Ele fez 17 anos. Coloca, não, você tem que pôr você. Já, o ano que vem já tá de maior já. Então tá, deixa eu cuidar das minhas crias aqui. Tá jóia. Beijão. Beijo nelas. Dá um beijo na Ana, tá? Pode deixar. Outro dia a gente faz com elas. Um beijo. Beijo, Tem que Catarina. jogar um beijo e dar um beijo na Ana Maria.
Outro dia a gente faz com elas, mas eu acho que tem que ser mais cedo, né? Tem que ser mais cedo e tem que ser assim. A gente programa, vamos programar. Nós vamos se falando pelo WhatsApp, Tá vamos joia. programar assim. Tá bom? Tá joia. Então tá. Beijo, Clarice. Fica com Deus. Você também.